O governo Lula soube de tudo, em detalhes, na véspera dos ataques de 8 de janeiro aos três poderes. O alerta feito pela Polícia Federal às 18 horas e 53 minutos do dia 7/1 foi publicado pelo deputado Kim Kataguiri em suas redes sociais nesta quarta-feira, 29 de março. A CNN teve acesso ao documento original, assinado pelo delegado da PF, Andrei Rodrigues, e enviado para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. No ofício, a PF informou o governo sobre o deslocamento de caravanas de ônibus até Brasília, com pessoas inconformadas com o resultado das eleições, e avisou com todas as letras que, abre aspas, o grupo pretende promover ações hostis e danos contra os prédios dos ministérios, do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e possivelmente de outros órgãos como o Tribunal Superior Eleitoral. Há informações, inclusive, de indivíduos armados fazendo a segurança dos manifestantes, bem como inúmeros indivíduos dispostos a enfrentar as forças de segurança para tentarem, como vem dizendo em redes sociais e aplicativos de mensagens, tomar o poder nesta capital federal. Fecha aspas. A PF ainda recomendou e solicitou que o trânsito desses veículos fosse impedido para evitar maiores incidentes e atos de vandalismo, como os ocorridos em 12 de dezembro. E sugeriu, por fim, que grupos de pessoas com o propósito de atentar contra o patrimônio público ou privado, bem como a democracia brasileira, também fossem impedidos de circular nesta capital. 18 minutos depois, às 19h11, o ministro Flávio Dino autorizou o uso da Força Nacional em Brasília. Às 19h58, Dino encaminhou ao governador Ibanez Rocha, do Distrito Federal, outro ofício ao qual a CNN também teve acesso, citando o alerta da PF e sugerindo o bloqueio da circulação de ônibus de turismo no perímetro compreendido entre a Torre de TV e a Praça dos Três Poderes, nos dias 8 e 9 de janeiro. Mas por que essas providências foram insuficientes para o governo federal e distrital impedirem os ataques golpistas detalhadamente anunciados pela PF? Por que a Força Nacional não foi imediatamente conter os vândalos? Por que Dino não acionou a Polícia Rodoviária Federal para parar os ônibus nas estradas? Por que o GSI do governo Lula dispensou o Exército e a PM nada fez? Por que o alerta original só apareceu agora, quase 3 meses depois dos ataques? Seu conteúdo justifica o receio do governo com a instalação de uma CPI sobre o 8/1? O CNN Arena conversa agora com o deputado federal Kim Kataguiri sobre todos esses assuntos. Boa noite, Kim. Bem-vindo aqui ao Arena. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos os integrantes do programa e a todos que nos assistem. Muito obrigado pelo convite. Deputado, como é que foi o processo? Eu entendo que haja aí algum tipo de sigilo, preservação de fontes. Para o senhor obter esse documento, e ele realmente não tinha aparecido antes, quer dizer, é algo que o senhor trouxe à tona hoje, e quais são os ingredientes que o senhor considera importantes que o governo não havia mencionado? Bom, obtive este documento com exclusividade, me valho do sigilo resguardado, a documentos que são enviados a parlamentares, ele tem o direito de preservar a sua fonte e eu acredito que nesse caso seja especialmente necessário pela segurança mesmo de quem me passou esse documento, porque é um documento sensível e que não tinha vindo à tona até eu trazê-lo hoje, E para mim tem um ponto crucial, você colocou todas as perguntas que precisam ser feitas na introdução que você fez, E esse documento traz dois pontos principais na minha avaliação. Um primeiro ponto é que a única sugestão que foi feita ao governo do Distrito Federal, porque até então toda a culpa foi jogada no governo do Distrito Federal, O governo federal se eximiu de qualquer responsabilidade e o Supremo Tribunal Federal também só responsabilizou até agora integrantes do governo do Distrito Federal. Muito bem. O que o ofício enviado pelo governador Ibanez, 1h30 depois dele ter ciência de que haveria, isso estamos falando do dia 7, 1h30 antes dele oficiar o governo do Distrito Federal, o delegado-geral do próprio Ministério da Justiça avisou, como você mostrou aí o documento, que haveria atos com a intenção de tomar o poder e enfrentar as forças de segurança pública. O delegado foi muito taxativo em relação a isso, ou seja, o ministro, diferente do que ele disse ontem na audiência da Comissão de Constituição e Justiça, sabia com antecedência o que iria acontecer em detalhes. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto foi, ele utilizou este documento como base para oficiar o governo do Distrito Federal, mas a única coisa que ele fez
foi recomendar que fosse fechada a circulação de ônibus ali na esplanada dos ministérios. Mais nada. Ele não falou para ter reforço de polícia militar, ele não falou para fechar o acesso a pé à esplanada dos ministérios. Pelo contrário, o que ele diz é o seguinte, né, no quarto ponto do ofício dele para o governo do Distrito Federal, do ministro Flávio Dino. Reforço que o Ministério da Justiça e Segurança Pública e as forças federais, ou seja, não se refere à Polícia Militar do Distrito Federal, mas às forças controladas pelo governo federal, estão monitorando o referido movimento. Ou seja, ele disse, olha, governo do Distrito Federal, nós estamos monitorando, qualquer coisa nós iremos avisá-los. E encontram-se à disposição as forças federais para emprego imediato em caso de necessidade. Ou seja, se o Ministério sabia um dia antes que ia acontecer, se as forças estavam prontas para rebater, para repreender esses atos, e se ele foi oficiado, o governo do Distrito Federal, apenas para se fechar o acesso de ônibus na esplanada dos ministérios, por que essas forças não foram empregadas? Por que essa inteligência não foi utilizada para evitar a invasão? E aí eu entro na sua última pergunta, Felipe. Isso, na minha avaliação, é uma prova, um indício, uma evidência de que há responsabilidade, sim, de membros, inclusive de ministros, do governo federal na omissão, na negligência criminosa nos atos do dia 8. E por isso o governo tem tanto medo de CPI. Porque o que seria natural? O que seria natural é o governo querer, como quis. O PT assinou e apresentou a CPI do dia 8 no início, logo após os atos. Seria o natural. Bom, temos opositores golpistas, vamos investigar quem são, quem financia, quem influencia. Isso seria o natural. Mas o governo, de repente, mudou de discurso. Começou e tem-se notícia na imprensa de que está oferecendo 30, 60 milhões de reais em emendas para quem retirar a assinatura da CPMI. Por que esse medo da investigação? Eu acho que esse documento do DG, do delegado-geral do Ministério da Justiça, ao ministro Flávio Dino, mostra que já há pelo menos um ministro que, do ponto de vista de crime de responsabilidade, cometeu omissão criminosa. É só registrar que houve uma iniciativa para a CPI lá no começo de janeiro, quer dizer, logo depois desses atos que foram no dia 8. A gente lembra que os mandatos de parlamentares, tanto senadores quanto deputados federais, não são coincidentes com o de presidente da República, então a legislatura passada acabou em 31 de janeiro. Portanto, houve essa iniciativa de assinaturas no requerimento para a instalação da CPI, feito por parlamentares da legislatura passada. Depois houve uma alegação de que aquilo estava vencido, precisava haver uma coleta de assinaturas de parlamentares dessa legislatura iniciada em 1º de fevereiro. Outro ponto é que aqui no CNN Arena a gente está há quase 3 meses, obviamente, apontando, além das nossas considerações desde o começo, sobre a corresponsabilidade ali possível do GSI, a atitude do governo que possa ter faltado. A gente está apontando, claro, toda a responsabilidade bolsonarista, já que houve toda essa movimentação de insatisfação do resultado eleitoral, e apontamos também todos os desdobramentos das investigações, com o afastamento, depois a prisão do Anderson Torres, secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, o afastamento do Ibanez Rocha do cargo de governador, para o qual depois ele voltou sob determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Então, tudo está sendo colocado só para esclarecer ao público. Agora, deputado, o senhor chegou a falar ali nas redes sociais de uma declaração do Flávio Dino sobre não ter recebido documento algum. Quando a gente vai ver ali nos vídeos, ele está se referindo, pelo menos primordialmente, mas me parece que de maneira específica somente a isso, ao relatório da ABIN, que veio na imprensa, com todo o escrutínio que está sendo feito sobre esses atos, e não sobre qualquer ofício feito pela Polícia Federal. Mas o senhor acredita que o governo Lula omitiu, de certa forma, o detalhamento que apareceu nesse ofício? Não, eu não tenho a menor dúvida, pela mesma fonte que me passou o documento do delegado-geral oficiando o ministro da Justiça em relação à gravidade do que ocorreria no dia seguinte, sei que o ministro da Justiça recebeu, sim, o relatório da ABIN. Agora, adianta eu fazer um requerimento de informação pela Câmara dos Deputados para pedir?
Não, eu já estou acostumado, fiquei aqui 4 anos